Olá pessoal, nesse vídeo aqui, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês o manual de ensaio, né? É, Normalmente peço nas disciplinas que eu leciono um ensaio de 2.000 palavras, então esse aqui é o manual. É mais para vocês conseguirem se situar, né? Eu vou fazer uma explicação rápida do manual, para vocês terem uma ideia, e aí a ideia é que vocês sigam o manual na hora de escrever o ensaio de vocês, tá bom? Então, é um manual de ensaios, né? Basicamente, o ensaio é um texto, né, que vocês vão escrever. Aqui o sumário. É, então, a gente faz uma introdução, né? Na verdade, quem escreveu esse manual fui eu, né? O professor Douglas Alencar e o professor Jean Frabetti, que é um professor da Facecom também. Então, a ideia é basicamente como a gente sentiu que os estudantes tinham uma certa dificuldade, né, em escrever textos, a gente escreveu esse manual mais para situar, né, ou seja, como que você escreve um ensaio em economia, né. A gente usou como base esse Planning Your Essay, né, que é um livrinho de bolso, né, é, que eu me deparei com ele a primeira vez que eu quando eu fui estudar na Inglaterra, né? Realmente é um livrinho de bolso muito bom. Então foi a base para esse manual que a gente construiu é esse texto aqui. Qual que é o objetivo de um ensaio, né? O objetivo de um ensaio é demonstrar conhecimento e entendimento de um determinado assunto. O ensaio pode ter vários formatos, dependendo do tema escolhido. Caso um formato pré-determinado tenha sido estabelecido, deve seguir o formato sugerido. A ideia aqui, né, como eu estou falando para vocês, né, a ideia é, quando eu peço esses ensaios nas disciplinas, é que você escolha um dos tópicos da disciplina e você se aprofunde naquele tópico. Vamos supor que você resolveu estudar preferência pela liquidez. Então você vai pegar aquele tópico e vai estudar ele a fundo, né? Usar mais referências e tudo mais. É um bom jeito, né? A gente quando estuda, a gente estuda para as provas, né? Para responder questões, né? Para responder listas de exercício. A gente não acaba não se aprofundando muito, né? Nos temas. Então a minha sugestão, né? O meu objetivo com o ensaio é que você pegue um dos temas que mais te interessou e se aprofunde naquele tema, o máximo possível, né? Então é basicamente essa a ideia de um ensaio. Muito bem. E aí é isso, né? Você tem que conseguir aplicar o aprendizado de um determinado tópico, né? Tem aqui, né, como que você faz, né, ou seja, a fonte, né, o tamanho da letra. Eu sugiro fortemente que vocês sigam isso aqui. Você escreve, vai escrevendo o ensaio do jeito que você preferir, mas antes de enviar o ensaio para o professor, vocês vão lá e coloquem nesse formato, né? É super simples, vocês podem fazer isso por último, ou faz isso logo de cara, e aí já o texto já vai ficando ajustado, né? O que precisa ter, né, no ensaio? A primeira coisa que precisa ter é um objetivo geral, né? Esse objetivo geral, muitas vezes ele é expresso da forma de um problema, né? Então, por exemplo, existe relação entre x e y, ou seja, existe, o exemplo, existe relação entre aumento da taxa de juros e redução do crédito, né? É uma relação de causalidade, né? Você pode tentar, e aí você está fazendo a pergunta, e é importante isso, né? Todo texto acadêmico, ele é uma pergunta que você está tentando responder, né? Vocês vão se formar para ser economistas, né? É, ou administradores, ou seja lá o que for, você sempre está querendo responder uma pergunta, né? Quais são os fatores que determinam a demanda de crédito? Quais os efeitos de um aumento da taxa de juros sobre a demanda agregada? Enfim, quais são as características da demanda de crédito? Quais as diferenças e semelhanças entre, é, entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico? Então, que são coisas diferentes, né? Então é isso, você tem que. O principal de um ensaio, né? É isso, você tem que estabelecer. Talvez uma das coisas mais importantes para você começar uma pesquisa acadêmica é
é, é achar uma boa pergunta-problema, né? Se você conseguir fazer uma pergunta que ninguém fez ainda, ou mesmo que alguém tenha feito, mas se você conseguir responder ela de uma forma que ninguém pensou em responder, você tem uma contribuição para a teoria, né? Então é isso, pensando que a gente vai dar a nossa pequena contribuição para a teoria, tudo bem? Então, tem várias formas que você pode fazer, né? Eu não vou passar por cada um desses tópicos aqui, mas eu sugiro que você leia e reflita sobre isso, né? Você pode analisar, você pode escrever um ensaio de forma mais analítica, você pode fazer um ensaio de uma forma mais argumentativa, de avaliação, mais de comentário, mais de comparação, né? Você pode constratar, pode dizer contraste, né, de argumentos, você pode fazer uma análise crítica, enfim, tem várias formas, né, de você escrever um ensaio. Eu sugiro que vocês pensem um pouco, né, qual a forma que você acha mais interessante de fazer, né, então tem várias formas de escrever um ensaio, né. Eu vou tentar me ater nesse vídeo nas questões que eu acho mais importante, né, para o vídeo não ficar muito longo. Então, um exemplo de pergunta-problema, né? O crescimento econômico no Brasil, no período demarcado entre 1980 e 2008, foi restrito pelo balanço de pagamentos? É uma pergunta clara e objetiva, né? Então, o crescimento econômico, né? Existe relação entre X e Y, né? E aí a gente tem que colocar o período aqui, né? Como eu estou falando de crescimento econômico, é importante colocar um período. Então é isso, vocês percebam que é uma questão clara, né? O crescimento econômico no Brasil entre 1980 a 2008 foi restrito pelo balanço de pagamentos? E aí eu vou trabalhar o texto, né, essas 2.000 palavras ou 6.000 palavras, no caso de um artigo acadêmico, para responder essa pergunta. E aí depois você pode escrever um objetivo geral, né? Esse trabalho visa analisar o crescimento econômico do Brasil. É importante, né? Sempre que você colocar o objetivo geral, em algum momento você colocar a pergunta problema, né? Aí você pode colocar os objetivos específicos, né? Analisar o papel da taxa de câmbio em relação às exportações e importações, né? Que são questões aqui nesses objetivos específicos, mas você começa a explicar como que você vai responder aquela pergunta-problema que você fez lá no começo. Aí tem a justificativa, né? Ou seja, por que esse seu tópico é importante, né? E aí é mais ou menos como que você está vendendo aqui a sua ideia, né? Ou seja, você está respondendo uma pergunta que você acha relevante, né? E aí você tem que explicar, né? Por quê, né? Por que você escolheu o país? Por que você escolheu essa pergunta? Por que você escolheu o período, né? E por aí vai. Exemplo, né? O Brasil foi escolhido, né? Ou seja, por que eu escolhi o Brasil? O Brasil foi escolhido por se tratar de uma das maiores economias da América Latina e do mundo, né? A economia brasileira, ela é mais de 70%. A economia brasileira ela é muito grande, né? A economia brasileira mais a Argentina mais o México é mais de 70% da economia latina, né? Latino-americana. Então, esse tipo de ideia você pode usar, né? O Brasil é um país muito grande, então se justifica, né? A metodologia, você vai explicar como que você vai responder aquela pergunta-problema, né? Ou seja, quais são os dados que você vai utilizar? Você vai utilizar exportação, importação, né? Ou seja, são dados do balanço de pagamentos, né? Onde você vai coletar esses dados? Né? Vai ser no Banco Central do Brasil? Vai ser no IPEA Data? Onde que vai ser? Como esses dados vão ser tratados? Vai ser com econometria? Vai ser análise gráfica? Vai ser análise estatística, né? Média, mediana? Ou seja, como é que você vai trabalhar os dados, né? Então, isso também é importante, né? Então, aqui eu dei um exemplo de um outro artigo, né? Brasil, México e Argentina foram escolhidos em função da importância relativa de suas economias para a região latino-americana e Caribe, pois a soma de seus PIBs, né, representa, de acordo com a CEPAL, representa 73% da economia regional.
Então é isso, né? E aí você explica de onde você vai tirar os dados, ou seja, que dados você vai utilizar, dívida externa total, dívida externa líquida, dívida externa de curto prazo, serviço da dívida, né? Aonde que você coletou esses dados, né? No World Bank, Outlook, e Balance of Payment do Fundo Mundial, Development Indicators do Banco Mundial, de posse dos dados, né? Como é que você vai analisar, né? Aí você mostra, né? Apresentou-se as fontes do México e tal. Você isso informa como que você vai trabalhar os dados, né? Aqui esse trabalho específico aqui foi um trabalho que eu usei mais uma análise gráfica, né? Que foi lá o artigo da minha monografia. Então é mais ou menos isso, né? Você na metodologia você apresenta quais dados serão utilizados, né? É, como serão coletados esses dados e como você vai tratar os dados, né? Ou seja, e também você explica, né? Você vai começar fazendo uma análise teórica, depois uma análise histórica, né? Aliás, eu sugiro isso, né? Na medida do possível, vocês tentem sempre fazer um ensaio com a primeira parte do desenvolvimento uma revisão teórica, depois do desenvolvimento 2, uma revisão histórica, né? Um contexto histórico, e o desenvolvimento 3, uma análise dos dados, né? Seja com econometria ou análise gráfica simplesmente. Critérios de avaliação, isso aqui é muito importante, né? Então, quando eu for analisar o trabalho que vocês me enviarem, eu vou usar essa tabelinha aqui para dar nota, né? Então, respondeu a pergunta, respondeu a questão, o ensaio responde a pergunta de forma clara, o título do ensaio atravessa de forma coerente todo o ensaio. Então, para você responder a pergunta problema, que você responde lá na conclusão, você vai ter que colocar a pergunta problema na introdução do trabalho. Então, eu vou ver isso, eu vou ver, tem lá a pergunta problema, depois eu vou ver, ele respondeu a pergunta problema, ele ou ela, né? A pessoa, né? A pessoa que escreveu, respondeu a pergunta problema. Então, esse é um dos primeiros pontos que eu vou olhar. Então, vou dar um ponto. Se a pessoa fez isso, consegui um ponto. Desculpem aqui, saiu aqui do... então, é importantíssimo vocês se aterem a essa tabela aqui. É por ela que eu vou me guiar para dar nota, né? Depois, demonstrou entendimento do tema, né? Ou seja, você escolheu estudar preferência pela liquidez, né? Você mostrou claramente o que é a preferência pela liquidez. Você, além de citar o Keynes, você citou outros autores, né? Você colocou evidência, né? Tanto na literatura quanto nos dados, né? A argumentação que você tem, né? Você está falando, a preferência pela liquidez aumenta a taxa de juros. Você conseguiu mostrar isso pela teoria? Você conseguiu mostrar isso pela evidência empírica? Os dados mostram isso que você está argumentando? Você colocou informações relevantes? A estrutura, a organização do ensaio tá clara, ou seja, tem uma introdução em que você coloca o pergunta-problema, a justificativa e metodologia. Tem o desenvolvimento 1, onde você coloca a teoria. Tem o desenvolvimento 2, onde você coloca a, a parte de contexto histórico. Tem o desenvolvimento 3, que você mostra os dados, né? Você apresenta isso, você apresenta pensamento crítico, né? E a crítica na literatura, que eu vou mostrar isso para vocês mais para frente, né? A crítica não é só, eu não gostei de determinada teoria, né? Se você está achando que uma determinada teoria não serve, né? Por exemplo, concorrência perfeita, né? Eu particularmente entendo que a concorrência perfeita não funciona, né? Ou seja, você não encontra evidências, você não encontra suporte em evidência empírica, né, de dados que existe concorrência perfeita. Mas isso não é só uma opinião no vento, né? Ou seja, eu olhei para os dados, né, e vi que a estrutura da economia ela funciona mais como oligopólio ou monopólio. Ou seja, eu tenho evidências que mostram isso. Não é só minha opinião. Eu não posso aqui, né, na, na academia, a sua opinião ela tem que ter base em fatos.
né? E fatos para a gente são dados. Os dados suportam essa sua teoria, essa sua opinião, né? E isso é importante. Apresentação, estilo, variedade de leituras, né? Então você tem que pesquisar leituras científicas. Aí tem a parte de gramática, né? No geral, eu dou 10 para todo mundo em gramática aqui, né? Ou seja, dou um ponto. Né? Vocês saem com um ponto quase garantido, mas é importante que vocês estudem essas outras partes, né? Preparação para começar o trabalho, né? Aí você tem que saber qual que é a entrega, né? Eu sempre peço no final do semestre, né? Quantas palavras vão ter o trabalho? No nosso caso aqui, 2.000, né? Qual que é o formato? Então, isso é importante, coisa que você tem que entender antes de começar a fazer o trabalho, né? E é importante, né? Aprender a escrever aqui dessa forma que eu estou propondo para vocês, é uma forma muito efetiva de comunicação, né? E vai ajudar na carreira de vocês como economistas, né? Assumindo a atitude crítica, né? Aqui, essa atitude crítica é isso, né? Você tem que sempre confrontar o que você está lendo, o que você está estudando com a realidade, né? Com a realidade dos fatos. A realidade dos fatos são dados, né? São incontestáveis, né? Digamos assim. Obviamente você pode ter uma interpretação diferente, né? E é isso que faz a economia ser muito interessante, né? As pessoas têm interpretações diferentes, mas a gente não pode se calcar simplesmente na nossa opinião sem base. Ela precisa estar embasada com teoria, ela precisa estar embasada com dados, né? Ela precisa estar embasada com os fatos. Então, né, isso é importante, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Você olha uma notícia lá, né? Hoje dia 25/9/2020, né? Que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Tem um debate grande sobre fake news, né? Ou seja, alguém que acredita em fake news é alguém que não tem esse pensamento crítico, ou seja, aparece uma informação para ele e ele não confronta essa informação com a realidade, né? Você confrontar as informações com a realidade é muito importante, né? E você tem que verificar, né, se os fatos são aqueles mesmos, né? Se tem teoria, aqui na academia, né? Tem teoria que suporta esses fatos que eu estou colocando, né? Essa interpretação que eu estou tendo, né? E por aí vai. Então, você precisa ter uma tarefa definida, né? O que você vai fazer? O ensaio. Por que eu vou fazer, né? Porque é importante para a minha carreira e porque também vale nota final, né? Para quem que eu estou fazendo esse trabalho, né? Eu estou fazendo professor, mas eventualmente eu posso publicar esse trabalho. Como que eu vou fazer, né? Quando que eu vou fazer, né? E aonde que está acontecendo, né? Esse trabalho, né? Ou seja, quem é que está escrevendo, quando que está escrevendo, isso é importantíssimo, né? Você pode colocar esse o que, porquê, quem, você pode aplicar para várias áreas, né? O professor que está lecionando a disciplina, né? O que ele está lecionando? Por que ele está lecionando a disciplina? Né? Quem é essa pessoa que está lecionando a disciplina? Como que ela está lecionando? Né? Quando, onde? Né? Então, é importante sempre. Né? Você pode aplicar isso para um texto que você está lendo. O que é esse texto? Por que a pessoa resolveu escrever esse texto? Quem é a pessoa que escreveu esse texto? Né? Por isso que texto de fake news é muito fácil que é fake news. Né? Aparece lá no WhatsApp uma coisa que você não sabe quem é que está falando, nem porque não tem uma assinatura, né? De onde essa pessoa está falando, né? Eu vou colocar isso mais para frente, eu vou falar mais um pouco, né? Então, a escala do pensamento crítico, né? Você tem que compreender, tem que assimilar os pontos principais, os pressupostos, os argumentos, as evidências apresentadas, examinar os componentes principais que se encaixam e se relacionam entre si, comparar, né? Diferenças, né? Sintetizar, você tem que entender qual que é o argumento, avaliar, estabelecer a relevância das ideias, né? Aplicar aquilo, né? Ou seja, você consegue responder, né? Questões da realidade, né? Com esses textos, né? Então, como que você faz isso, né? A pesquisa crítica, né? Tudo bem, você vai no Google, mas aí a gente está na academia, então você tem que ir no Google acadêmico, né?
pesquisar, então você tem que sempre procurar na biblioteca livros, né? Tópicos do programa e por aí vai. Wikipédia, né? Eu não sou contra você usar a Wikipédia, né? Mas assim, não pode aparecer no seu trabalho a Wikipédia. Eu acho que a Wikipédia é um bom lugar para você dar uma primeira olhada no que é o tema, né? Mas não cita isso no trabalho. Mas a Wikipédia pode ser muito útil para você dar uma primeira olhada, né? É, Então, por exemplo, né, você pode pesquisar no Google, né, restrição fiscal expansionista, né, é um tema importante na economia, né. E aí você vai ver lá que aparece, vejam vocês, apareceu 9.000 resultados, né, mas tem esse texto da Unicamp aqui, que aparece primeiro, né, que é muito citado, né, que é numa revista importante, a revista da Unicamp. Então é isso, vocês têm que pesquisar se é revista acadêmica, porque a revista acadêmica ela é avaliada por outras pessoas, né? Ou seja, não é um texto num blog que você escreve e ninguém avalia. A revista acadêmica, antes dela ser publicada, antes do artigo ser publicado, ele é avaliado por 3 avaliadores. Normalmente, esses 3 avaliadores não sabem quem é o autor que escreveu o artigo, enfim. Então, é muito importante, né? Bom, aí tem dicas de anotações, né? Isso aqui eu vou passar, o vídeo está ficando muito longo já, eu vou ir para as partes mais importantes, né? Essa questão aqui, né? A fonte que você está pesquisando é confiável, né? Ou seja, o que, né? É um fato. O que o texto está falando está correto? O argumento é baseado em evidências teóricas e empíricas. O que é evidência, né? Evidência teórica, evidência empírica, evidência histórica, né? Tem livros de história que estão falando disso. O autor que você está olhando, ele cita fontes, né? De onde estão saindo essas ideias, né? Está saindo de um instituto qualquer, está saindo de uma revista, né? Acadêmica, né? Está saindo de um blog. Os dados, né? Você sabe de onde que o cara está tirando os dados, né? Tão detalhados, né? Você consegue reproduzir os resultados dessa pessoa? É, onde você pegou o texto, né, numa revista acadêmica, num blog, no instituto, e por aí vai, né? Esse material, ele está disponível, ele é vendido, ele é pago. Desculpem. Quem é responsável pelo site? É uma universidade, é um instituto de pesquisa? Quem é que está financiando, né? O site é de fácil acesso, né? É atualizado, é de universidade. Enfim, aqui está umas dicas, né, de como que vocês fazem a anotação para fazer resumo de um livro, né? Eu vou passar isso também. Isso aqui é importante, né? Então você vai fazer um trabalho de base e é importante você sempre ver que você vai fazer a pesquisa, você vai planejar, você vai escrever, você vai replanejar, você vai pesquisar mais, planejar, você vai editar o texto, vai escrever um primeiro rascunho. Depois que você escrever um primeiro rascunho, você vai revisar o texto, revisar o planejamento, pesquisar mais, escrever um segundo rascunho, até que o trabalho fique pronto. Então, essa coisa de pesquisar, editar o texto, reescrever o texto, planejar novamente, isso faz parte da pesquisa, tá? Então, às vezes você está escrevendo um texto e acha outra questão importante lá, né? Então, até a entrega, né? Aí é que tá aqui, eu estou explicando aqui como é que é o trabalho de base, né? Ou seja, você fazer pesquisas, né? Aqui tem um detalhamento do que você faz semana a semana, né? Eu sempre coloco isso aqui para os alunos, né? Explico a importância do pessoal para a gente fazer, né? O que você vai fazer na semana 1, né? Você vai escolher lá os textos, né? Semana 2 você vai fazer uma pesquisa no Google sobre o texto, né? Que você quer pesquisar, né? Vai pesquisar as revistas acadêmicas que você acha importante, né? Nova Economia, Economia e Sociedade, Estudos Econômicos, né? E por aí vai. Então tem aqui um roteirinho do que você faz semana a semana, né? Bom, eu peço isso para o pessoal fazer, né? Mas de forma geral, infelizmente, o pessoal deixa para as últimas 2 semanas, faz tudo correndo e aí nem sempre o ensaio fica o melhor possível, né? Que a pessoa teve que fazer ali correndo, né? Mas a minha sugestão é essa: faz um pouquinho toda semana, um pouquinho todo dia, né?
Esse planejamento aqui é muito importante, né? Faça um planejamento de como que você vai escrever esse ensaio. Estuda um pouquinho todo dia, faz um pouquinho, escreve um parágrafo todo dia, né? Isso é muito importante, né? Para você não ter que fazer tudo de uma vez lá no final e o trabalho não ficar tão legal assim. Tá aqui uma divisão, né? Mais ou menos, né? Você coloca aí introdução 10%, desenvolvimento 80%, né? Conclusão 200%, né? O ensaio de 2.000 palavras. Aqui tem umas sugestões de como que você faz, né? Então, a introdução do texto ele é pequeno, né? E aí as seções são um pouco maiores, né? E a conclusão um pouco menor também, né? Esse estilo diamante aqui de escrever um texto, né? Duas partes pequenas, em cima e embaixo, e um meio mais recheado, né? Com informações. Um parágrafo, né? Eu vou passar direto aqui para um exemplo de como escrever um parágrafo. Esse também é um problema que os alunos fazem, né? Por exemplo, vamos supor que você queira explicar como é oferta e demanda agregada, como que a taxa de juros é determinada no modelo clássico, né? O modelo clássico é um dos modelos lá da macroeconomia, né? Em macroeconomia 1, normalmente a gente ensina esse tópico, né? E aí eu vou explicar para vocês, então vamos supor que o professor tenha colocado na prova, explique como que se dá a determinação do modelo clássico, né? E aí você precisa escrever um parágrafo sobre isso para explicar. Normalmente, o pessoal coloca só a sentença tópica. A sentença tópica é uma parte importante de um parágrafo, mas ele não é o parágrafo, né? A sentença tópica é uma parte do parágrafo, né? Então, a sentença tópico seria: no modelo clássico, a oferta e a demanda por fundos emprestáveis determinam a taxa de juros e, portanto, o montante de investimento na economia, em uma economia. Então, na sentença tópico, você enuncia sobre o que você vai falar, né? Então, aqui é a primeira sentença, ou sentença tópica. Aqui o autor introduz o objeto do parágrafo, né? Aqui você enuncia o que você vai falar. Na segunda sentença, né? Então, partindo daqui, a segunda sentença, o autor explica os conceitos que irá tratar, as palavras-chave e os pontos problemáticos. Nas sentenças do meio, né? Nessas sentenças, o autor pode discutir evidências para dar suporte ao seu ponto de vista essencial, pode usar exemplos se for preciso e ainda discutir pontos de vista alternativos, se for pertinente. Na penúltima sentença, aqui o autor faz comentários sobre a evidência, a teoria é corroborada pela evidência? Pergunte a você mesmo, e daí? Né? Então eu estou lá escrevendo um parágrafo, e daí? Né? O que isso diz, né, para a gente sobre o que a gente pode tirar disso? Né? Os ingleses têm muito isso, né? Você escreve um trabalho e eles falam so what, né? E daí? Né? Para que serve isso? E aí a sentença e a conclusão, né? Discuta as consequências, as implicações do seu argumento, né? Então aqui, a primeira sentença você enunciou. Na segunda sentença, nesse modelo, a taxa de juros que determina o montante de investimento depende da oferta e da demanda por fundos emprestáveis, o que significa que a oferta por fundos emprestáveis, a poupança, depende da taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, mais os agentes trocam consumo presente por consumo futuro, com o aumento da oferta por fundos com o aumento da oferta de fundos emprestáveis, maior a pressão pela queda da taxa de juros e maior será o montante de investimento. Então, vocês estão vendo, na sentença 1, na sentença tópico, eu falei o que é, né, ou seja, do que a gente vai falar. Na sentença 2, eu expliquei com mais detalhes, eu coloquei uma relação de causalidade. Né? Na sentença do meio do parágrafo, né? Muitos economistas, entre eles Samuel Pessoa, argumentam que o crescimento da economia chinesa se dá graças ao aumento da poupança, o que reduz a taxa de juros e aumenta o investimento. Por outro lado, nos últimos anos, a economia brasileira tem aumentado o aumento da poupança e mesmo assim o investimento não aumentou. Então aqui eu estou fazendo um contraste de dois pontos de vista diferentes. Né? O Samuel Pessoa é um cara que escreve muito sobre isso na Folha, né? Que a China cresce porque tem poupança. Só que se você olhar para os dados da economia brasileira, aí vejam que
o autor ele vai dar um argumento baseado nos dados. Então, a economia brasileira hoje, né? Então, de novo, dia 25 de setembro de 2020, a economia brasileira bate recordes de poupança e o investimento não aumenta, né? Então, que coisa, né? Então, vejam só, tem uma teoria, mas quando a gente olha os dados não corroboram necessariamente essa teoria. Penúltima sentença. A evidência não parece corroborar a teoria clássica para o determinante do investimento. O caso da economia brasileira é exemplar nesse sentido. Por mais que a poupança aumente, a taxa de investimento não necessariamente aumenta, né? Então, está aumentando a poupança, mas não está aumentando o investimento, né? Ou seja, está indo contra a teoria. E aí aqui, no último parágrafo, você pode colocar a sua opinião, né? Como a teoria clássica parece não explicar os determinantes da taxa de investimento, a utilização da teoria para a prática de políticas macroeconômicas pode levar a resultados indesejáveis. Nesse caso, é preciso explorar outras teorias para explicar a taxa de juros e, portanto, o investimento. A teoria de Keynes, concorrente à teoria clássica, pode elucidar melhor a questão e é discutida a seguir. Então, vejam só, na hora que você está escrevendo um texto ou respondendo uma pergunta da prova, é importante você seguir esses pontos, né? Então, em especial aqui, né, nessa penúltima sentença, vejam só, eu estou colocando a minha opinião no parágrafo, mas a minha opinião está com base em dados. Então, se você olhar os dados, a poupança aumenta, mas o investimento não tem aumentado, né? Então, eu estou dando a minha opinião com base nos dados, com base em evidência empírica. Tudo bem? Então, aqui explica, né, o que você tem que escrever, né, na introdução, na conclusão, né, principais tipos de ensaio, né, eu sugiro que vocês leiam isso com atenção. Né, aqui a pesquisa e tudo mais, né, é sempre bom, né, eu pelo menos gosto muito, né, sempre de relacionar a teoria com evidência, né, seja evidência empírica, evidência teórica ou evidência histórica, mas é sempre bom relacionar a teoria com a evidência, né. E evidência empírica aqui não precisa ser só econometria, né, pode ser análise gráfica, análise estatística, né, tem várias formas como você pode corroborar ou não uma teoria, né, com evidência. Isso aqui é importantíssimo, né? A sua fonte é confiável, né? Quem é que está escrevendo o texto, né? E é bom você sempre fazer esse checklist, né? Quem está escrevendo esse texto, né? Qual que é o viés e tudo mais. Fazer esse checklist é importantíssimo para você ver se as fontes que você está buscando são confiáveis, né? Aqui está as referências, né? E é isso. Então, desejo sorte para vocês na hora de escrever o ensaio, né? Esse é o manual de ensaio, eu dei um resumo rápido aqui do manual para vocês estudarem, leiam ele com carinho e façam com carinho o ensaio, tá? Não só porque para a disciplina, mas porque é importante para a vida de vocês, né? Aprender é o tipo de habilidade que você aprende que para nós economistas isso ajuda demais mesmo, tá bom? Então, até a próxima.